Prezados alunos, tudo bem? Vamos começar hoje a aula falando sobre o portal do microempreendedor do governo federal, que é muito importante para todas aquelas pessoas que desejam ser empreendedores. O objetivo principal do site é fazer com que as pessoas sejam de fato empreendedoras e sejam empreendedoras de forma regular. Elas estejam reguladas no mercado. E o que acontece é que muitas pessoas, por não ter conhecimento, não serem esclarecidas, elas ficam trabalhando de forma informal e com isso acabam perdendo diversos benefícios. Então, vamos passar 3 tópicos do site do microempreendedor individual. Até a semana passada só tinham 2, não existia essa opção aqui dos créditos. Mas a gente vai começar nessa primeira tópica da nossa aula pelo perfil do que eu quero ser um microempreendedor individual. Aqui a gente vai saber o que é um empreendedor individual, quais são os benefícios, quem pode ser, como faço para eu poder cadastrar para ser um microempreendedor individual. Então, todas essas perguntas que vocês já devem estar criando na cabeça de vocês, ela está totalmente aqui, nesse tópico. Nesse segundo tópico, ele é um tópico para pessoas que já abriram MEI e tem que ficar entrando aqui justamente para quê? Para gerar seu boleto de pagamento mensal, para poder ficar consciente das suas obrigações como microempreendedor individual, para poder saber seus benefícios, se eu estou tendo benefício, quais são os benefícios. Então, vai ter dicas também, vai ter esclarecimento de dúvidas, então tudo vai ter aqui. Se eu desejo, por exemplo, hoje eu exerço atividade de mototáxi, de cabeleireiro, e aí eu quero abrir uma outra atividade, quero acrescentar, então eu vou utilizar essa opção aqui para eu poder acrescentar as atividades ao meu CNPJ. Essa terceira opção aqui, que é uma opção de créditos, ela é uma opção recente criada pelo governo. É para facilitar o acesso digital a produtos e serviços financeiros para microempreendedores individuais, que são quem? Os MEI, micros e pequenas empresas. Então essa terceira opção aqui é uma opção nova. Mas a princípio vamos começar na primeira opção do portal, que é eu quero ser um microempreendedor individual. E vamos descobrir quem de fato pode ser um microempreendedor individual. No dia a dia, se vocês forem pesquisar na internet e colocar o nome microempreendedor individual, vocês vão ver que tem diversos sites comentando sobre o MEI. Mas o mais confiável é o portal do microempreendedor individual. Por quê? Que é esse site aqui, portaldoempreendedor.gov.br, porque ele é o site oficial do governo. Através dele que é publicado todas as atualizações que diz respeito ao MEI. Então, os outros sites, geralmente eles comentam informações que é postado nesse site. Então, se você já tem acesso à fonte, então é o mais recomendável que vocês entrem na fonte para poder ler, fazer suas leituras e tirar suas conclusões. Então vou aqui clicar no campo de formalize. Ok? O MEI é uma pessoa jurídica sem complicações e com diversos benefícios para o cidadão empreendedor. Isso aqui é uma descrição que tem aqui no próprio site do microempreendedor individual. Então vamos ao tópico do formalize. E aqui quando a gente entra no tópico para formalizar, a gente descobre o quê? Que tem que fazer um cadastro no site gov.br. E o que seria esse site gov.br? Esse site gov.br é uma conta de acesso único do governo para que as pessoas tenham um cadastro digital na base do governo. Então, quem não tem esse cadastro já, porque ele serve tanto para abrir MEI, como para conseguir alguns benefícios do governo, como também verificar se a empresa que vocês trabalham
está depositando o INSS direito, se está lá todos os meses está caindo o saldo do INSS, ou então se você contribui com seu INSS para aposentadoria por conta própria, também vai estar registrado aí nesse site, vocês vão conseguir ter acesso após ter o login e senha. Mas caso uma pessoa queira abrir o MEI e não tem essa conta, ela vai ter que clicar na opção aqui de criar sua conta. E nesses campos vocês vão ter que preencher o CPF, o nome completo, o telefone para celular e e-mail. Após esse preenchimento, vai solicitar que vocês façam de fato o site do governo vai validar esses dados fazendo 5 perguntas a vocês, 5 perguntas pessoais, que podem ser locais onde vocês trabalharam, vai ser de acordo com a carteira de trabalho de vocês, geralmente é assim. Pede para confirmar o nome do pai, nome da mãe. Então, esses dados, se vocês estiverem fazendo para alguma outra pessoa, é aconselhável que a pessoa esteja próximo de vocês, contendo RG, CPF, número do título e carteira de trabalho. Por quê? Caso vocês errem essa pergunta e resposta, o site do governo pode bloquear esse cadastro por 48 horas, uma semana, e aí de repente se a pessoa tem urgência por essa informação, por essa abertura do MEI, não vai conseguir resolver tão rápido. Então é aconselhável que esteja com todas as documentações. Quando vocês forem preencher o número do telefone, vocês têm que ficar atento, por quê? Porque o site do governo, esse site aqui, ele manda um SMS para o telefone de vocês. E quando ele mandar o SMS, vocês vão ter que, a partir do momento que vocês receberem o SMS, vai aparecer uma tela aqui, que vai pedir para que vocês digitem esse código do ISMS. Vocês digitando o código do SMS e estando correto, o governo valida seu telefone celular como um telefone válido. E aí vai para o segundo tópico, que é o e-mail. Ele manda um e-mail, um link para o e-mail de vocês, com o código também. E aí vocês vão ter que digitar o código do e-mail aqui no site do governo também. Quando vocês digitarem esse código nesse site e validar os dados, o cadastro vai estar todo ok, vai estar todo habilitado, e aí vocês podem tanto abrir um MEI, como solicitar algum benefício ao governo, como também verificar a questão da aposentadoria de vocês, simulação de aposentadoria, verificar como é que está indo a contribuição de vocês, mas tudo hoje é necessário através desse cadastro, as pessoas têm que ter. E o porquê confirmar tanto telefone, SMS como e-mail. Hoje o governo não liga nem fica mandando e-mails para vocês para resolver nada. É só uma questão de evitar que pessoas falsifiquem seus dados para abrir empresas que vocês nem tenham conhecimento, porque se não tiver, antigamente não tinha essas informações e estava tendo muita falsificação. Então, hoje quando alguém confirma, o fato de confirmar dados pessoais já protege muito nós como cidadãos. E também protege a questão de só o fato de ter um celular que chegou uma mensagem, que confirmou o código de SMS, também garante segurança para tanto para o governo quanto para a gente, pessoa física. Então vamos voltar aqui, vamos ao segundo tópico, que é as atividades permitidas. E as atividades permitidas, ele vai estar classificado por ordem alfabéticas. Então vamos lá. Letra A, por exemplo, vai ter açougueiro. Letra C, por exemplo, vai ter, vamos lá procurar cabeleireiro para ver se está aqui. Letra C, cabeleireiro. Cabeleireiro pode sim ser o MEI. Vamos procurar mototáxi.
Mototaxista pode sim ser um microempreendedor individual, ele está assim encaixado nos benefícios. Vamos, professor. Professor particular pode sim abrir o MEI. Olha lá, personal, aqueles profissionais de academia. Personal trainer também pode sim ser um microempreendedor individual. Deixa eu ver o que mais. Padeiro. Padeiro pode sim ser um microempreendedor individual. Pedreiro também pode ser. Vamos lá, comerciante. Comerciante, vários tipos de comerciante pode sim ser um microempreendedor individual. Costureira pode sim ser. Pode sim ser um microempreendedor individual. Então, aqui no tudo que vocês quiserem saber se pode ser um microempreendedor individual, vocês têm que entrar aqui no site, porque nem todas as atividades é permitido que seja um MEI. Por exemplo, deixa eu colocar aqui o nome advogado. Estamos na letra A. Ok. Então, ela segue uma ordem alfabética. E aqui a gente não tem advogado. Ou seja, advogado não pode ser um microempreendedor individual. Ou seja, nem todas as profissões são permitidas. Então, vocês teriam que verificar aqui no site do MEI as atividades que são permitidas. Um outro grande detalhe é que quando for abrir o MEI, é interessante que a pessoa que deseja abrir o MEI leia todos esses quesitos aqui, porque um MEI ele pode ter até 16 atividades no seu CNPJ, sendo que uma atividade será a principal e as outras 15 serão atividades secundárias. A atividade principal é aquela atividade de maior movimento na empresa, é aquele que faz a pessoa de fato sustentar o negócio. As secundárias são as atividades tipo, por exemplo, um supermercado. Um supermercado ele vende muito o que é alimento. As atividades secundárias dela podem ser o que? Vendas de cerveja, vendas de refrigerante, vendas de água. Então a atividade principal é aquela atividade que as pessoas mais procuram comprar, é aquela atividade que dá maior receita à empresa. Então, um CNPJ, só para ficar bem claro, ele pode ter 16 atividades sendo MEI, né? Vamos para o próximo tópico. O que é ser um MEI? Um MEI a gente já viu que ele é o quê? Que ele está bem aqui, né, definido. Ele é uma pessoa jurídica sem complicações e com diversos benefícios para o cidadão empreendedor. Ok? O MEI ele visa sempre um empreendedorismo. Vocês nunca esqueçam isso. Eles querem facilitar o empreendedorismo, querem dar tempo um empurrão para aquela pessoa que está informal se regularizar. E não é difícil. É o que a gente vai estudar durante toda essa aula, que não é difícil ser um microempreendedor individual. Um microempreendedor individual, ele pode faturar até R$81 mil por ano e ele tem que ter, como você diz, que tem que ter conhecimento que ele só pode ter um funcionário. Se ele tiver mais de um funcionário, ele deixa de ser microempreendedor individual. E ele precisa ter CPF, precisa ter um cadastro na conta Brasil Cidadão para poder fazer o MEI. Ele precisa ter número do título de eleitor, ele tem que preencher todos os dados que forem solicitados no portal de abertura do MEI, que são nome, identidade, CPF, data de nascimento, RG.
Endereço do estabelecimento, estabelecimento residencial, detalhe, viu gente? O MEI ele pode ter tanto o endereço residencial dele, pode ser o mesmo endereço profissional, porque tem muitas pessoas que abrem o MEI quando estão começando um negócio e começam exercendo a função em casa, então possivelmente vai ser o mesmo endereço. Ele não pode, né? Quem deseja abrir um MEI não pode ser sócio ou administrador titular em outra empresa, ou seja, não pode estar vinculado ao cartão de CNPJ de nenhuma empresa. Ele tem que ser realmente uma pessoa autônoma, ele tem que ser alguém que queira ser empreendedor, mas que não tenha vínculo em contrato social em nenhuma outra empresa. Ele pode ter carteira assinada em outra empresa, ele não pode ser administrador ou sócio, né, com registro reconhecido em junta comercial. Isso ele não pode. Mas se ele tiver só a carteira assinada, ele pode sim abrir um MEI. Nesse tópico aqui, quais são os direitos e obrigações? A partir do momento que você abre um MEI, você tem direito a um CNPJ. Quando você abre esse CNPJ, você tem direito a um alvará de funcionamento. E esse alvará ele é sem custo e sem burocracia, porque as prefeituras elas não podem cobrar por esse alvará, porque a legislação do MEI é uma legislação federal, ou seja, é uma legislação que é acima do município, então ela não pode cobrar de forma alguma para poder emitir esse alvará de funcionamento. A partir do momento que você tem um CNPJ, você tem um outro benefício, qual é? Você pode participar de licitações públicas com o governo, você pode vender para o governo, você tem acesso também com mais facilidade a serviços bancários com créditos, ou seja, facilita o seu crescimento a partir do momento que você tem mais vantagens e créditos bancários. Os bancos já conseguem lhe ver de outra maneira, porque você consegue apontar de fato um faturamento que você tenha, você consegue mostrar uma estrutura mais organizada do que se você fosse um autônomo. Vocês podem emitir nota fiscal, lembrando que o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física, ele é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa jurídica. E todas as pessoas jurídicas que são fornecedores do MEI, que vendem produtos e mercadoria para o MEI, eles têm que emitir nota fiscal para o MEI. Ou seja, para a pessoa física, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, ele pode dar um recibo. Para a pessoa jurídica, ele se torna obrigado a emitir uma nota fiscal. E para todas as pessoas jurídicas que vendem mercadoria para o MEI, tem que emitir uma nota fiscal. O MEI ele tem um benefício também de baixo custo mensal de tributos, ou seja, ele paga valores fixos, tanto de INSS, de ISS ou ICMS. Esses valores são atualizados a cada ano, porque o INSS, por exemplo, ele segue uma base do salário mínimo. Então, como a gente sabe que o salário mínimo aumenta todo ano, então tem uma pequena atualização todos os anos. O Sebrae tem uma parceria muito forte com o microempreendedor individual, então a partir do momento que você se torna um MEI ou você deseja abrir um MEI e você tenha dúvidas nesse portal, você não consiga interpretar ou fica alguma coisa que você acha que não está tão claro, vocês podem procurar acesso ao técnico, ao Sebrae, que eles têm uma linha de consultores para poder dar assistência. E tem alguns direitos previdenciários. Quais são, né? Aposentadoria por idade. Essa aposentadoria não é por tempo de serviço, ela é por idade.
Aposentadoria por invalidez, ou seja, se você sofrer algum acidente que ficar inválido, não tenha como retornar ao trabalho, você fica aposentado. Tem o auxílio doença, se você ficar doente, fizer alguma cirurgia, alguma coisa assim provisória, é o auxílio doença, você tem direito. Tem direito ao salário maternidade. Tem direito também a sua família a pensão por morte, caso você venha a cometer, venha a óbito, né? Então você tem essas vantagens caso você se torne um MEI. Aqui são informações do que você precisa para poder abrir o MEI, que nós já comentamos, que é o que? O cadastro no portal na plataforma do governo, que é essa plataforma aqui, deixa eu clicar novamente para vocês, que é a conta de acesso único do governo federal, que vocês têm que fazer o cadastro. Então, para abrir o MEI, vocês têm que ter esse cadastro. Tem que estar com os dados disponíveis, que é o que? RG, título de eleitor e a declaração de imposto de renda, caso vocês tenham declarado o imposto de renda no ano que vocês abriram o MEI. Caso vocês não tenham declarado o imposto de renda, então não é necessário, não é um fator impeditivo. Mas caso tenha declarado, vocês vão ter que ter essa declaração do imposto de renda em mãos, porque senão vocês não conseguem concluir o cadastro, porque se torna um dos requisitos. E vai ter o endereço residencial. Lembrando que o endereço residencial pode ser o mesmo que o comercial. Tem que ter o que? Dados do seu negócio. Quais são os dados do seu negócio? O que você pretende vender? Quais atividades será exercida no seu negócio? Que é, por exemplo, os tipos de atividades que vocês têm que olhar lá naquele campo de formalize, que eu falei para vocês. Se lembra que poderia ser até 16 atividades? Então, todas as atividades, digamos que vocês irão exercer 16 atividades sendo MEI, então vocês vão ter que listar todas as 16 atividades. A forma de atuação, que seria de fato essa forma de atuação? Se esse empreendimento vai ser de forma vendido, por exemplo, na internet, se vai ser um estabelecimento presencial, se vai ser um ambulante, e realmente vocês escrever aonde esse negócio vai ser localizado, porque tudo isso vai ter que ser registrado no processo de abertura do MEI. Ele dá algumas dicas e soluções para você começar bem. Essas dicas de soluções é uma parceria que eles têm com o Sebrae, que tem alguns cursos para os pequenos empreendedores, as pessoas que queiram abrir e que queiram se qualificar melhor, que é a parceria Começar Bem, Aprender a Empreender, Iniciando um Grande Negócio, Iniciando um Pequeno e Grande Negócio e o curso de Microempreendedor Individual. Esses cursos são ofertados pelo Sebrae. Então, para que vocês participem, vocês têm que ligar para o Sebrae, para o 0800 do Sebrae, que é disponível no site deles, e vocês verificam os horários que o curso está disponível para poder fazer. É sempre bom adquirir conhecimentos, mas assim, eu deixo muito bem claro que aqui no site do Portal do Microempreendedor tem todas as perguntas e respostas essenciais para o bom funcionamento do MEI e necessários para a abertura. E por isso que eu estou fazendo esse tutorial com vocês, para que vocês vejam como é fácil poder encontrar essas informações. Aqui nesse campo, ele é as dicas do Corpo de Bombeiros, ele vai dar dicas para vocês sobre extintores que tem que ter no estabelecimento, sobre a utilização de gás, a quantidade de centímetros que o gás tem que ficar distante do fogão, por exemplo. Então, assim, são diversas dicas
interessante que vocês teriam que ler para poder adequar o seu estabelecimento para que o estabelecimento funcione com segurança. Do mesmo modo, acontece nas dicas de segurança e vigilância sanitária. Aqui nesse tópico tem algumas dicas de segurança dicas de segurança da vigilância sanitária, porque estabelecimentos que trabalham com manipulação, preparação, funcionamento, armazenamento, transporte, exposição e venda de entrega de alimentos, entre outros, por exemplo, buffet, lanchonetes, padarias, eles têm que seguir algumas regras de vigilância sanitária para que os produtos tenham higiene e sejam realmente de qualidade, ou seja, para que possa garantir a qualidade e segurança dos consumidores. Então ele tem algumas dicas aqui, ele tem até uma cartilha aqui, mas caso essas informações não sejam suficientes, o empreendedor entenda que não são suficientes, ele ainda fica com dúvida, ele pode procurar a Secretaria de Segurança e Vigilância Sanitária mais próximo do seu estabelecimento, justamente para que evite problemas futuros, que ele seja penalizado por alguma coisa, ou seja, se ele quer produzir um alimento, que produza com todas as normas de higiene. O site também dá dicas de sustentabilidade, que também é muito interessante, que elas visam o quê? Elas visam que as empresas sejam economicamente viáveis, ou seja, equilibrada e lucrativa ao longo do tempo. Ela seja ambientalmente correta, ou seja, ela não fira o meio ambiente, gerando mínimos impactos ao meio ambiente, e socialmente justa, permitindo que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. E aqui vem algumas dicas que também é muito interessante para que quem vai abrir o microempreendedor individual tenha acesso a essas informações. Diante disso, encerramos a nossa primeira etapa da aula, que fala sobre todos os tópicos e conhecimentos necessários para se formalizar como MEI. Então a gente ainda tem mais 2 videoaulas falando sobre o microempreendedor individual. Então vocês não percam as outras aulas, prestem bastante atenção, porque através de vocês, com os conhecimentos adquiridos, muitas pessoas irão saber que o microempreendedor individual é tão necessário para o crescimento do empreendedorismo na nossa região, principalmente, que muitas pessoas não estão regularizadas com medo, achando que é algo muito difícil, que é algo de outro mundo, e acaba não usufruindo dos próprios benefícios que o portal, o próprio governo oferece. Então aguardo vocês nas outras 2 videoaulas.